Olá, bem-vindos ao canal De Olho no Terror. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais sombrias e misteriosas que já ocorreram no Brasil. Prepare-se para conhecer a história real da Casa das Sete Mortes, uma lenda urbana que deixou marcas profundas na pequena cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Estamos no ano de 1950. São Lourenço, conhecida por suas águas termais e pelo turismo, está em pleno crescimento. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e arquitetura colonial, atrai visitantes de todo o país. No entanto, nas sombras desse cenário idílico, uma história de terror estava prestes a se desenrolar. A Casa das Sete Mortes estava localizada na periferia da cidade, numa área que na época era considerada isolada. A casa era uma construção de madeira, construída no início do século XX, que havia sido abandonada por anos antes de ser adquirida pela família Souza. Antônio Souza, um agricultor respeitado na comunidade, sua esposa Maria e seus 5 filhos, João, Ana, Pedro, Clara e o pequeno Lucas, de apenas 5 anos, decidiram se mudar para a casa antiga na esperança de encontrar paz e prosperidade. A família era conhecida por sua união e trabalho árduo. Antônio tinha grandes planos para a propriedade, sonhando em transformá-la em uma fazenda produtiva. Ao chegarem, a família foi recebida pela beleza rústica da casa e pelo terreno amplo, que oferecia espaço para plantações e criação de animais. No entanto, desde os primeiros dias, sinais sutis de que algo não estava certo começaram a surgir. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. As crianças brincavam livremente pelo terreno, e Antônio e Maria trabalhavam arduamente para restaurar a casa. No entanto, à medida que o tempo passava, pequenos eventos começaram a perturbar a tranquilidade da família. Objetos que se movem sozinhos. Maria relatava que seringas de remédios desapareciam misteriosamente das gavetas, apenas para serem encontradas em lugares inusitados, como a cozinha ou o quarto das crianças. João, o mais velho, jurava ter visto brinquedos se movendo sozinhos à noite. Portas que batiam sem motivo. As portas da casa, especialmente as do corredor principal, batiam violentamente durante a madrugada, sem nenhuma causa aparente. A família acordava assustada, mas não conseguia entender o que provocava esses ruídos. Passos noturnos. Todas as noites, por volta das 2 da manhã, sons de passos ecoavam pelos corredores. Maria, que costumava ser corajosa, começou a desenvolver insônia, temendo os sons que perturbavam seu sono. Sussurros do porão. Maria ouvia sussurros vindos do porão, uma área que a família raramente usava. Em algumas noites ela descia para investigar, mas nunca encontrava ninguém. As vozes eram indistintas, mas parecia que alguém estava tentando se comunicar. Antônio tentava manter a calma e garantir à família que tudo tinha uma explicação lógica, mas a tensão crescia a cada dia. A família Souza era unida, mas os eventos sobrenaturais começaram a causar tensão. Maria, a mãe, sempre dedicada e amorosa, tornava-se cada vez mais ansiosa. Suas noites de insônia a deixavam exausta, afetando sua capacidade de cuidar da casa e das crianças. Antônio, determinado a proteger sua família, Antônio passava horas trabalhando nos campos, tentando afastar os pensamentos negativos. Ele acreditava que a natureza poderia purificar o ambiente. João e Ana. Os filhos mais velhos tentavam manter a normalidade, mas a pressão estava evidente. João, 14 anos, começou a se isolar, passando mais tempo na biblioteca da família, enquanto Ana, 12, tornou-se mais introspectiva e reservada. Pedro e Clara, os irmãos mais novos, Pedro de 8 anos e Clara de 6, eram afetados principalmente pelos objetos que se moviam e pelas risadas que ouviam à noite. Eles frequentemente relatavam sonhos assustadores. Lucas, o pequeno Lucas, de apenas 5 anos, era a luz da família. Sempre alegre e brincalhão, ele parecia alheio aos acontecimentos estranhos. Sua inocência e felicidade contrastavam com a crescente tensão na casa. A noite de 14 de fevereiro de 1952 marcou o início de um dos eventos mais traumáticos para a família Souza e para a cidade de São Lourenço. Vamos detalhar esse trágico acontecimento. Antecedentes. Antônio havia acordado cedo para trabalhar no campo. Ele era um homem de princípios fortes e acreditava que a terra responderia ao seu esforço. Maria, por sua vez, cuidava da casa e das crianças, tentando manter a paz em meio ao caos. Por volta das 11 da manhã,
Antônio recebeu uma ligação do vizinho, Sr. Almeida, informando que havia sofrido um acidente na estrada. Sem hesitar, Antônio decidiu ajudar, deixando a família sob os cuidados de Maria. Aitar, Antônio decidiu ajudar, deixando a família sob os cuidados de Maria. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, algo terrível aconteceu. A cozinha da Casa Souza, onde Maria preparava as refeições e mantinha os suprimentos, pegou fogo repentinamente. As chamas se alastraram rapidamente, alimentadas por correntes de ar fortes e pelo material seco da antiga casa de madeira. Maria acordou com o cheiro de fumaça e o som das chamas crepitando. Ela imediatamente chamou as crianças, mas no meio do caos, Lucas estava preso no quarto onde o incêndio começou. As chamas se espalharam tão rapidamente que a família não conseguiu chegar até ele a tempo. Antônio, ao retornar da ajuda ao vizinho, encontrou a casa em ruínas e sua família desesperadamente tentando escapar. Todos conseguiram sair ilesos, exceto Lucas, que não sobreviveu ao fogo. A perda de Lucas foi devastadora para a família Souza. Maria entrou em profunda depressão, enquanto Antônio, consumido pela culpa e pela dor, começou a se afastar ainda mais de todos ao seu redor. As autoridades investigaram o incêndio, mas nunca encontraram uma causa específica. Alguns suspeitaram de um acidente. Outros acreditavam que algo mais sinistro estava por trás do incêndio. Após o incêndio, a cidade de São Lourenço ficou chocada com a tragédia. A casa, que já estava em mau estado, foi completamente destruída. As famílias vizinhas evitaram o local, e a propriedade foi vendida para um construtor que planejava demolir os restos da antiga construção. Com o passar do tempo, a casa que havia sido palco da trágica perda de Lucas ganhou o nome de Casa das Sete Mortes. Esse nome misterioso estava ligado não apenas ao incêndio, mas também a outros incidentes que aconteceram na região ao longo dos anos. Aparecimentos do menino. Moradores locais começaram a relatar ver a figura de um menino, supostamente Lucas, vagando pelos terrenos da antiga casa, mesmo após sua demolição. Testemunhas afirmavam que o espírito do menino não encontrava descanso. Fenômenos paranormais. Relatos de sons de chamas, risadas infantis e vozes sussurrando o nome de Lucas eram comuns entre aqueles que visitavam o local. Desaparecimento do adolescente. Em 1978, um grupo de 5 adolescentes decidiu explorar os arredores da antiga casa numa noite de Halloween. Durante a exploração, eles ouviram risadas infantis e viram uma luz tremeluzente no local onde a casa havia estado. Assustados, tentaram fugir, mas um dos membros do grupo desapareceu misteriosamente nos dias seguintes. Seu corpo nunca foi encontrado, alimentando ainda mais a lenda. Depoimento de Dona Helena, vizinha, ela diz: "Eu morava a poucos quilômetros da Casa das Sete Mortes. Depois do incêndio, evitava passar perto dali. Mas sempre que vejo crianças brincando, sinto como se estivesse observando os pequenos da família Souza. Às vezes, vejo o Lucas caminhando sozinho, olhando tristemente para o horizonte." Entrevista com o historiador Dr. Carlos Menezes, ele diz: "A Casa das Sete Mortes é um exemplo clássico de como tragédias familiares podem se transformar em lendas urbanas. A combinação da perda de um filho tão jovem e os relatos de fenômenos paranormais criam uma narrativa que perdura por décadas. É interessante observar como a história se mistura com elementos sobrenaturais, refletindo o medo e a dor da comunidade." Depoimento de Maria, pesquisadora paranormal, ela diz: "Visitei o local várias vezes e senti uma presença constante. Objetos se moviam sem explicação e a sensação de ser observada era inegável. Acreditamos que a energia negativa deixada pela tragédia ainda está presa ali, impedindo que os espíritos encontrem paz." Nos dias de hoje, a antiga localização da Casa das Sete Mortes foi transformada em um pequeno parque, com uma placa que conta a história da família Souza. No entanto, mesmo com a nova construção, os relatos de aparições e fenômenos continuam. Para entender melhor os eventos, decidimos realizar uma visita noturna ao local. Equipados com câmeras e equipamentos de gravação, buscamos capturar qualquer atividade incomum. Durante a noite, sons de passos e sussurros são captados pelas câmeras. Em determinados momentos, uma figura infantil aparece brevemente na gravação antes de desaparecer.
Os investigadores ficam perplexos com as evidências, reforçando a lenda da Casa das Sete Mortes. Existem diversas teorias que tentam explicar os eventos sobrenaturais associados à Casa das Sete Mortes. Vamos explorar algumas delas. Energia negativa e trauma. A teoria mais popular entre os pesquisadores paranormais é que a tragédia de Lucas deixou uma energia negativa presa no local. A dor, a perda e o sofrimento criaram uma espécie de marcas energéticas que impedem que o espírito de Lucas descanse em paz. Rituais ocultos. Há quem acredite que a família Souza praticava rituais ocultos antes da tragédia, trazendo forças além de sua compreensão. Esses rituais poderiam ter atraído entidades malignas ou energias destrutivas, culminando no incêndio e nas aparições subsequentes. Fenômenos naturais. Explicações mais racionais apontam para fenômenos naturais que poderiam ser interpretados como atividades paranormais. Por exemplo, correntes de ar fortes poderiam causar portas a baterem, enquanto a interação da luz com a estrutura abandonada da casa poderia criar ilusões visuais. Efeito psicológico. A crença na maldição e nos espíritos poderia ter levado a um efeito psicológico na comunidade. A ansiedade e o medo gerados pelos relatos poderiam fazer com que as pessoas interpretassem eventos comuns como fenômenos sobrenaturais. A lenda da Casa das Sete Mortes teve um impacto duradouro na comunidade de São Lourenço. A história atraiu turistas e entusiastas do paranormal, ansiosos para vivenciar os fenômenos relatados. Guias locais oferecem tours noturnos, contando a história da família Souza e compartilhando relatos de testemunhas. Enquanto alguns abraçam a lenda como parte do folclore local, outros veem a história como uma oportunidade de atrair turismo e negócios. Isso gerou discussões sobre a preservação da memória da família Souza versus a exploração comercial da tragédia. Anualmente, em memória de Lucas, a família Souza realiza uma pequena cerimônia no local, acendendo velas e oferecendo orações para que o espírito do menino encontre paz. A história da Casa das Sete Mortes é um exemplo poderoso de como tragédias pessoais podem ressoar através das gerações, transformando-se em lendas que moldam a identidade de uma comunidade. Seja pela energia negativa deixada pela perda de um filho, por possíveis rituais ocultos ou simplesmente por fenômenos naturais mal interpretados, a lenda persiste, mantendo a memória de Lucas viva na imaginação coletiva. A Casa das Sete Mortes continua a ser um símbolo de mistério e tristeza, lembrando-nos de que nem todos os mistérios do mundo podem ser facilmente resolvidos. Enquanto alguns buscam explicações racionais, outros acreditam firmemente no sobrenatural, mantendo viva a chama da curiosidade e do medo. E assim concluímos nossa jornada pela história da Casa das Sete Mortes, uma narrativa que mistura tragédia, mistério e o inexplicável, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais relatos intrigantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários o que você acha que realmente aconteceu na Casa das Sete Mortes. Será que existe uma explicação lógica? Ou a maldição da família Souza continua a assombrar São Lourenço? Até a próxima. E lembre-se, o desconhecido está sempre mais próximo do que imaginamos.